Levantamento do IBGE revela aumento significativo da população brasileira que não tem emprego. O número de desempregados chegou a 13.400.000 no trimestre encerrado em abril deste ano. Isto representa um aumento de 5,7% em relação aos 12.700.000 desocupados registrados no trimestre anterior. Já na comparação com o mesmo período de 2017, houve uma queda de 4,5% na massa de desempregados, uma vez que naquele período eram 14 milhões de desocupados no país. A população ocupada, que tem algum tipo de renda, chegou a 90.700.000 no trimestre que fechou em abril deste ano, cerca de 1% menor do que no trimestre encerrado em janeiro. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada, que ficou em quase 33 milhões, apresentou queda de 1,7% tanto em comparação ao último trimestre quanto em relação ao mesmo período do ano passado. Em nota, o Ministério do Trabalho disse que o primeiro trimestre de 2018 apresentou um crescimento de mais de 200 mil vagas de empregos formais, o que indicaria uma recuperação dos postos de trabalho no país. A renda média do brasileiro foi de R$ 2.169 de janeiro a março deste ano. Se anunciava uma melhoria do emprego e, na realidade, isso não está ocorrendo. O que está estável, não é? São a renda do trabalhador, dos que continuam trabalhando, né? E a massa salarial. Acontece que há um ingresso crescente de gente, né? Digamos assim, na força de trabalho. E, consequentemente, seria de se esperar realmente que houvesse um aumento da procura. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Jonatas Moretti, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui conosco, doutor. Então, gostaria de começar falando a respeito desse... É um assunto que a gente até nem gosta muito de abordar. Falar de desemprego sempre são notícias ruins para o trabalhador brasileiro e até para a economia de uma maneira geral. Esses números, eles surpreendem, mas quer dizer que há uma expectativa de que ainda tenhamos muitos desempregados, pelo menos por algum tempo. Infelizmente, sim. Veja, o mercado de trabalho ele é muito afetado pela situação econômica do país. O Brasil viveu 3 anos de recessão e agora tem um crescimento muito baixo, de menos de 1%. Então, como a economia não está crescendo, a tendência é que o desemprego ou se mantém nesse nível muito ruim ou aumente. Em especial porque o setor privado não está investindo e o setor público, em especial após a promulgação da emenda constitucional 95, congelou seus investimentos. Então, sem investimento público e sem investimento privado, a economia tende a ficar ainda muito frágil. Agora, essa situação que, em princípio, está se finalizando, mas que o seu auge, de repente, aconteceu agora exatamente, particularmente no final de semana, com relação à greve dos caminhoneiros e também a questão da Petrobras, isso pode fazer com que esses números ainda aumentem, considerando o prejuízo que já foi causado para a economia? Pode aumentar um pouco, em especial no trabalhador informal, aquele que trabalha nos portos, aquele trabalho que ele vai para o porto para carregar os caminhões e se não tem caminhão ele não consegue trabalhar. Então, quando ele passa muitos dias sem exercer sua função, numa próxima estatística ele vai ser considerado como desocupado. E como é que fica a situação agora desse período em relação, por exemplo, a pessoas que tenham sido demitidas, aqueles caminhoneiros que têm vínculo com empresas, eles podem ser demitidos sem nenhum direito, seria justa causa? Como se caracteriza a situação? Primeiramente, tanto o Tribunal Superior do Trabalho, o STF, tem entendimento pacífico, já assumulado pelo Supremo, que não pode haver demissão durante o movimento grevista. E segundo, que aderir à greve também não é condição para decretação de justa causa. Então, porventura, se houver demissão após a greve, os trabalhadores receberão todos os direitos normais de uma rescisão contratual. 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS, a multa sobre o FGTS. Agora, a depender da multa, analisando caso a caso, pode verificar se não está havendo uma prática antissindical. Por fim, Cadu, eu acho que não vai haver demissão porque
quem acompanhou o movimento grevista dos caminhoneiros observou que os patrões estavam satisfeitos ou aderindo também à greve. Inclusive, o ministro da Justiça chegou a suspeitar de que teria a prática de lockout por parte dos trabalhadores, por parte dos patrões. Então, eu acho que não vão haver demissões. E no caso da greve ser declarada ilegal, como está sendo a discussão em relação à greve da Petrobras? Ainda assim, não caberia a demissão pela adesão à greve. O direito de fazer greve é um direito constitucional, ainda que a Justiça decrete a lei ilegal. E agora também, nesses dias, acompanhamos situações de motoristas que foram agredidos, o registro de pelo menos uma morte, inclusive. Existe direito ou a possibilidade de impetração de uma ação pedindo algum tipo de indenização, considerando que, nesse caso, eles estariam trabalhando efetivamente? Sim. Quem acompanhou as greves observaram que todos os motoristas que foram agredidos são motoristas que não haviam aderido à greve, portanto, estavam exercendo o seu trabalho. Então, ao exercer o seu trabalho e sofrer uma agressão, a Justiça vai considerar isso como um acidente de trabalho. E se ele for afastado do trabalho, vai receber todos os direitos pela Previdência Social e, a depender do caso, ele pode receber uma indenização por dano material, em caso de destruição do caminhão, e dano moral. Os advogados trabalhistas acompanham muitas vezes também a própria situação do mercado. Será que há uma expectativa, considerando-se o período, estamos chegando ao meio do ano, de volta de vagas diante da situação econômica do país? Não, eu entendo que não, porque, como disse anteriormente, a economia está muito estagnada, carece de investimento e a reforma trabalhista ainda é cedo para fazer conclusões, mas a tendência é que ela tenha aumentado a informalidade. Ou seja, era exatamente a pergunta que eu faria agora. A expectativa é de aumento exatamente do trabalho informal, portanto. Sim, em 2017, pela primeira vez na nossa história, nós tivemos mais trabalhadores informais do que trabalhadores formais. Isso, na minha opinião, tem dois fatores. O aumento do desemprego, porque se você tem um trabalho formal demitido, para se sustentar e sustentar a sua família, a tendência natural é você ir para a informalidade. Trabalhar por conta própria, fazer comércio de alimentos informais, porque a alimentação é algo que nunca diminui. E o segundo é que a reforma trabalhista, na minha opinião, ela fortaleceu a informalidade. Apesar de permitir a formalidade do trabalho intermitente, por exemplo, ela fortaleceu muito a terceirização e a pejotização, o que é o braço forte da informalidade. É aquilo que eu disse no início da entrevista. Gostaríamos de falar sobre assuntos relacionados ao aumento da possibilidade de emprego no país. Mas, infelizmente, é o tema que temos a abordar, temos de acompanhar e, por isso, eu agradeço justamente os seus esclarecimentos. Sempre voltaremos ao tema, sempre que necessário, aqui na TV Justiça. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade.